Amém? Ó Senhor, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Meus irmãos, eu queria começar hoje colocando diante de Deus o Jânio Mancebo, irmão da minha esposa. Nós estivemos em Macaé visitando e a situação dele não é nada confortável. Ele está tossindo sem parar, ele tem câncer no pulmão e soubemos agora à tarde que ele, hoje de manhã, passou muito mal, foi levado para o hospital, está no CTI. Então, é um caso para o Deus do impossível. Eu queria que nós agora, como igreja, intercedêssemos por ele e que a vontade do nosso Deus seja feita. Amém? Então, Senhor Deus amado, eu quero colocar o Jânio agora diante de Ti, Pai. Eu pedi, Senhor, que o Senhor leve conforto, afofando aquele leito, Senhor, tirando todo cansaço, toda mal-estar, Senhor, que ele possa estar respirando, Senhor, ele possa estar recebendo de Ti o conforto, Pai. Então, eu quero abençoar todos os médicos e enfermeiros que estão ali cuidando dele, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Teu amor agora seja derramado sobre ele. E nós cremos, Senhor, que é a Tua vontade que prevalece. Não são os relatórios, não são os diagnósticos, Pai, não são as tomografias, mas é a Tua vontade. Então, eu te peço, Senhor, que a Tua vontade prevaleça. E o nosso desejo, que nós colocamos diante de Ti agora, é que o Jânio seja curado. Então, Pai, colocamos agora diante de Ti, mas confiamos que a Tua escolha, a Tua decisão é a melhor para cada um de nós, inclusive para o Jânio. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, hoje de manhã, tivemos um tempo bem agradável. Quero já pedir perdão às duas irmãs que eu convidei para que nós teríamos um testemunho hoje, mas nós vamos deixar o testemunho para o próximo domingo. Não foi intencional para fazer vocês virem duas vezes, tá? Vai acontecer um evento e nós vamos deixar para o próximo final de semana. E antes de começarmos a falar o tema de hoje, que é o tema do mês, a família, eu gostaria de nós fazermos uma pequena revisão para nivelar o nosso nível de conhecimento sobre quem é Deus, qual o propósito de Deus para nós aqui na Terra. E então chegamos com essa pequena introdução, nós vamos chegar no tema de hoje. Então, nós cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra, né? Porém, a terra, Ele deu ao homem para cuidar e governar. Deus é soberano, Ele está governando sobre todo o universo. Porém, a terra, Ele deu aos homens para cuidar, para governar. Isso é a primeira coisa. E Deus criou tudo isso através de seu poder, suas leis, seus princípios e seus valores, né? A segunda coisa que nós precisamos ter em mente, que Deus é o nosso provedor. É o provedor da vida, é o provedor do alimento, é o provedor de tudo. Mas como? Se eu tenho que trabalhar? Acontece, né? Como eu falei de manhã, por exemplo, esse pedestal aqui é feito de aço. Da onde vem o aço? Né? Como é que você faz aço? Você aquece o aço no calor, a uma alta temperatura, né, 1.400 graus, aquece junto com o minério o carvão. Aí há uma reação química, uma lei química, né, que transforma, então, aquele minério cheio de borra, de impurezas, transforma no aço. Né? Então, tudo, né, os alimentos, as sementes para os plantios. Quem criou a primeira semente? Né? Foi Deus. Os animais, tudo isso é a provisão de Deus. Eu comentei também que uma coisa que me impactou muito quando eu era
garoto e tinha um professor de física que ele tinha descoberto isso e falava com muita paixão. Gente, o dia que deixar de existir o sol, acabou a vida. E todo mundo ficava assim, como? Porque eu vim da agricultura, do interior, entendi, se não tiver luz do sol, não vai ter plantações, né? Mas, na realidade, não realmente são os animais, todos nós necessitamos da luz do sol, necessitamos dessa chuva. Essa chuva, às vezes, é desagradável para nós que moramos em cidade, mas para o pessoal que mora no interior, é uma dádiva, está todo mundo festejando, né? E principalmente porque os rios estão secando. Então, a chuva é provisão de Deus. Para nós, muitos até não conseguiram sair de casa hoje, possivelmente eu também estou com um pouco de dor de cabeça, ou com alguma enfermidade, mas a chuva, ela é provisão de Deus. Deixa eu só colocar aqui as minhas anotações. Então, assim, meus irmãos, para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para se relacionar com ele. Lembre que quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, ele plantou o jardim, mas ele deu uma ordem a Adão e Eva, que cuidassem, que lavrassem, que dessem continuidade, né? Então, Deus criou, e no final do dia ele vinha para conversar com Adão e Eva. E isso aconteceu até que os dois decidiram fazer escolhas independentes de Deus, independentes da vontade de Deus. Então, assim, a aflição, a escassez, conflitos se dão em razão de toda a humanidade ter seguido a ideia de Adão e Eva, que é viver independente de Deus, independente das ideias de Deus, dos princípios e valores de Deus. Deus não criou o homem para viver nessa condição. Isso é o resultado de uma escolha, né? Então, a cultura humanista, ela, influenciada pelo maligno, seduziu a humanidade a buscar a felicidade através da satisfação de coisas prazerosas. Que Deus, se elas são egoisticamente conseguidas, né, Deus chama isso de pecado. O que é pecado? Pecado é você errar o alvo. Deus tem um caminho para o homem ser feliz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entretanto, o homem escolheu ele criar o seu próprio caminho e seguiu a influência do maligno, que foi, poxa, você tem direito de ser feliz, satisfazendo todos os desejos que você tem na sua mente, seus sonhos, né? Então, Jesus, ele veio libertar o homem desse poder, dessa influência, né, que leva o homem a buscar a satisfação, a felicidade na satisfação dos seus desejos a qualquer custo, né? E ele veio ensinar o caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Não é o caminho, não é todos os caminhos, não é qualquer um que tem uma ideia e vai numa direção que vai chegar a Deus. Só há um jeito, e eu sou o caminho. Salvação, então, é o acesso novamente ao relacionamento com Deus, à sabedoria de Deus, ao entendimento da cultura do reino de Deus. Jesus é a porta de acesso à presença de Deus. A igreja, né, e na salvação, o que aconteceu? Nós, que levantamos a mão, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, por milagre fomos, pela bondade, pela misericórdia, pela graça, fomos feitos filhos de Deus. E nos tornamos irmãos de Jesus, nos tornamos a família de Deus.
E como é que chama a família de Deus? Igreja. A igreja é composta pelos filhos de Deus. Então, a igreja é a família de Deus, né? Então, resumidamente, Deus, Ele governa isso. Deus governa. Jesus é o sumo sacerdote, é rei de reis. Quem já leu na Bíblia isso? Que Jesus é o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Ele intercedia por todo o povo. Hoje, ele intercede por quem? Nós. Ele intercede por nós. Nós pedimos em nome de Jesus e o nosso pedido chega ao trono do Pai. Então, Jesus também é o Rei dos Reis. Todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus. Se Ele é Rei de Reis, nós somos irmãos de Jesus, quem nós somos? Isso também se Ele é o sumo sacerdote. Quem é que trabalhava no Antigo Testamento com o sumo sacerdote? Não eram sacerdotes? Então, nós, como irmãos de Jesus, família de Deus, somos também sacerdotes, e se Ele é Rei de Reis, nós também somos, como filhos de Deus, filhos do Rei, irmãos do Rei dos Reis, né, filhos de Deus, e temos então essas duas funções. Como rei, o que um rei faz? Ele governa. Ele governa como devemos governar. Ele governa usando os mesmos princípios e valores de Deus, porque Deus governa através das suas leis, princípios e valores. Nós não podemos governar nada que foi nos dado de forma diferente. E como sacerdote, o que nós fazemos? Intercedemos por nós, e por tudo que nós possuímos e pelos nossos irmãos. Intercedemos a Jesus, que é o nosso intercessor, sumo sacerdote diante de Deus. Então, assim, para o desempenho da nossa tarefa como rei, como sacerdote, né, temos o que se chamamos ministérios. A gente pensa em ministério que ocorre aqui dentro da igreja local, que é ministério de louvor, ministério de oração, ministério de pregação, ministério de nova mulher, ministério de igreja no lar, líderes. Acontece que toda a nossa vida é o nosso ministério de serviço a Deus, que inclui os ministérios aqui dentro da igreja, mas inclui outros serviços. Quais são esses serviços? Fazendo uma revisão do que nós vimos na última ministração que eu fiz. Tem pelo menos 6 grandes ministérios. O primeiro deles, servir a Deus no cogoverno da terra e de tudo que Ele nos dá para cuidar, da nossa família, dos nossos bens, tudo nós temos que servir cuidando como se estivéssemos cuidando de Deus, porque tudo, na realidade, é propriedade de Deus. Nosso segundo ministério, que nós vamos falar daqui a pouco, e que temos tratado esse mês, que é o cuidado da família de sangue. Cuidado da esposa do marido, cuidado dos filhos. Mas daqui a pouco nós vamos, hoje, tratar mais desse ministério. Terceiro ministério nosso é servir a família espiritual. Aí você serve aqui. Hoje eu estou servindo aqui, ministrando. Os irmãos acabaram de servir num belíssimo louvor. Parabéns, maravilhoso. Levou toda a congregação à presença de Deus. Foi um serviço aqui dentro dessas 4 paredes, né? Onde a igreja local está reunida. Quarto ministério é o nosso trabalho para provisão para nós e para outros. Porque Deus deu a terra, deu a luz do sol, deu a chuva, deu a semente, mas alguém tem que ir lá fazer o buraco, botar a semente, tapar, e depois, quando surgir as ervas daninhas, ir lá arrancar, para poder aquela semente germinar e frutificar. Então, trabalhar é algo que nós fazemos junto com Deus e para glorificar o nome de Deus. Ou seja, o que significa isso? Se nós estamos trabalhando numa equipe, numa empresa,
ou prestando um serviço na rua, de pintura, o que seja, pela qualidade, pela pontualidade, pelo esmero. As pessoas precisam dar glória a Deus. Por exemplo, quando eu vou no Degrau, restaurante do Fernando, eu dou glória a Deus pela qualidade da comida, né? É maravilha, não estou falando isso porque o meu irmão está aqui, não, mas é real. Ele sabe que eu me desloco aqui da Barra, chamo minha família toda, vamos lá, né, comer uma paella, por exemplo. Não deixem de experimentar, né, a paella do Degrau, maravilhosa, né? E ele faz isso, não muda a qualidade, ele não muda o tamanho da lagosta, do camarão, né? Por quê? Porque ele faz isso para o Senhor, para glorificar o nome de Deus, né? Então, quinto ministério, apresentar o plano da salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus e estão nos caminhos da vida dele, como eu estava no meu caminho. Até que alguém me falou de Jesus, eu aceitei a Jesus e passei a caminhar no caminho de Deus e então experimentar uma outra realidade do que eu vivia antes. Muito melhor, porque senão eu não teria ficado. Eu teria voltado. E, por último, é a nossa realidade de servir a nação. Podemos servir a nação como soldado, como policial, podemos servir como político, né? Podemos servir como um cidadão, né? Fazendo escolhas, né? Denunciando coisas erradas. É um trabalho de um cidadão. Lutando por justiça, né? Mas hoje eu queria falar sobre o ministério número 12 ali, de nosso serviço à família, né? Que é o tema desse mês. Então, o que nós entendemos? Que a família é a fundação. O que é uma fundação? Quando nós fizemos esse salão aqui, nós construímos, tem uma engenheira civil aqui que entende mais do que todo mundo aqui. Quando nós construímos esse salão, eu falei para o engenheiro, olha, a congregação, às vezes, pode estar toda pulando, louvando, dançando, pulando aqui. Então, o que eu lancei na mente dele? Olha, essa estrutura não basta suportar 300 pessoas paradas. Elas têm que suportar 300 pessoas pulando, produzindo uma vibração que é totalmente diferente do que você ficar quietinho, sentado aí. Então, ele fez o quê? Criou sapatas, colunas. Outro dia, quando veio o fiscal da prefeitura ver o habite, ele falou assim, não, para que essas colunas tão grossas? Bom, o engenheiro fez vocês gastar dinheiro a mais, com ferro, com concreto. Aí eu expliquei, não, é porque essa estrutura é para um salão de eventos, né, onde os membros podem estar pulando, dançando. Ela é para suportar isso. Certo, engenheiro aí? Você viu? É diferente, né? Então, a família saudável, ela é, como essas colunas, o alicerce para qualquer instituição saudável, produtiva. Assim como as colunas desse salão são fortes, uma família saudável é a estrutura para qualquer instituição saudável. Jesus, ele não veio só restabelecer o nosso relacionamento com Deus, mas ele veio restabelecer o relacionamento, por exemplo, entre pais e filhos, que é o que está em Malaquias 4, eu vou ler o 4:4, vocês vão ler junto comigo 5 e 6. Malaquias 4:4 diz assim, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel, que se aplicam a todos nós. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor.
É o dia que o Senhor vai voltar e todos aqueles que não aceitaram Jesus, continuaram nos seus caminhos egoístas, vão experimentar dor. Uma dor muito grande. Okay? Muitas das vezes nós olhamos, mas fulano faz tudo errado, é corrupção, é isso, é aquilo, está no bem bom aqui na terra. Mas na volta do Senhor, a Bíblia não fala que será assim com eles. Vai ser um terrível dia. Tá? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, não é uma opção dos filhos amarem os pais, dos pais amarem os filhos e viverem em plena harmonia. É uma ordenança de Deus. E ai daqueles que desobedecerem e desonrarem pai e mãe, ou tratarem os filhos de uma forma inadequada. Então, por que a unidade familiar, próximo slide, é tão importante na construção da sociedade? Da onde vem os cidadãos, o bom cidadão? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UERJ, Glauco, virão eles lá de Harvard, né? Da onde vêm os estudantes educados, os trabalhadores disciplinados, leais? Da onde vem esse povo, né? Então, daí a importância, meus irmãos, de nós avaliarmos. Minha esposa até pediu para a segunda escritura eu nem abordar. Eu falei, Marlene, mas é a palavra de Deus, eu não posso deixar de abordar. Mas às vezes pode criar conflito. Eu falei, eu vou tentar ser cuidadoso, como eu vou ser cuidadoso a partir de agora. Tá? Então, Provérbios 22:6 diz assim, eduque a criança no caminho em que deve andar. E até o fim da vida não se desviará dele. Ele fala, eduque o jovem, eduque o marmanjo, eduque a criança. Criança é aquele bebezinho que já está com alguns meses. Né? Por exemplo, eu fiquei impactado outro dia, que eu fui a um evento com o Marcos, uma instituição de educação que ele faz parte, e eu vendo alguns casais da igreja sofrendo com o bebê, uma coisa me impactou. O próprio Vitor, às vezes, ele fala, não consegui dormir à noite, dá para a gente adiar a reunião, porque nós temos reunião às 6 horas da manhã, porque não conseguiu dormir. A Alicezinha, que é uma benção, acordou várias vezes da noite. Então, eu vi um curso lá, né, do presidente falando, que ele teve 3 filhos, todos eles, já no segundo mês, se eu não me engano, tinham 8 ou 10 horas de sono seguidos, não é isso, filho? Eu falei, cara, esse curso tem que dar urgente lá na igreja, porque os pais precisam dessa orientação de como fazer esse milagre, porque eu vejo o sofrimento deles. Pedro, minha nora, já estão falando, você acha que no primeiro mês a gente pode ficar no sítio, mas eu estou preocupado que o bebê vai te acordar à noite. Quer dizer, todo mundo vive assim, é como se fosse um terror o primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, né? Porque ninguém dorme, né, na casa. Então, meus irmãos, é educar a criança enquanto é criança. Aí começa pequenininho, porque depois, aí é complicado, né? Agora, quando você está educando a criança e ocorre o quê? Rebeldia. Não vou fazer o que você está me falando. Você não manda em mim. Falando que é Joãozinho, faz isso. Não, você não manda em mim. Não vou fazer. Aí você está no shopping, aí esperneia, bate aquela coisa que todo mundo sabe. O que a Bíblia, não sou eu, pelo amor de Deus, né, você que está me ouvindo na internet aí, não chama a polícia. O que a Bíblia fala para você
que está nesse processo. Você já argumentou tudo que você podia argumentar, já deu beijinho, já abraçou, já fez tudo, eu te amo. Não deu jeito. O que a Bíblia fala? Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Você sabe o que é uma vara? De guaxumba, marmelo. Essa vara tem menos de 2 milímetros de espessura. Quem aí já levou vara de marmelo além de mim? Pois é. É moral, meus irmãos. Ela arde um pouquinho, mas é mais moral do que qualquer outra coisa. Jamais usem pé, mão, bolsa, vassoura. Não é nada disso. É uma varinha de marmelo muito flexível. Então, você a castigar com a vara, ela não morrerá, mas com um tapa ela pode morrer. Né? Com um pontapé, com uma vassourada, pelo amor de Deus. Castigue a você mesmo. Não é para o pastor, não é para o professor, não é para o vizinho e muito menos para o colega lá na rua bater no nosso filho porque ele não está se comportando adequadamente. É o pai ou a mãe, castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Eu, graças ao milagre de Jesus, fui liberto da sepultura por Jesus. Eu disse de manhã que eu, na minha juventude, eu já tive uma arma a menos de 1 metro apontada para a minha cabeça. Era só aquele cara, eu abri mais a boca um pouquinho e aquele dedo ia deslizar. Não tinha como errar. Então, se não fosse por Jesus, eu já tinha experimentado, possivelmente, a morte física ou, quem sabe, a morte eterna. Então, meus irmãos, é responsabilidade, sim, dos pais educar e, se houver necessidade, disciplinar. Tá bom? Agora, se as famílias são saudáveis, o que nós vamos ter? Uma cultura e uma sociedade saudável. Mas, se as famílias estão doentes ou são instáveis, nós vamos ter o quê? Uma cultura e uma comunidade perdida. Seguindo. Por que a unidade familiar é, então, tão importante na construção da sociedade? Por ser de onde as escolas, os professores das escolas públicas, das escolas particulares, os empresários vão receber o povo educado e disciplinado. A sociedade vão receber líderes, empresários honestos, de bom caráter. É na família que eles aprenderam isso. Então, é em casa que nós aprendemos, por exemplo, a nos relacionar com a autoridade dos pais. É ali que nós começamos a aprender, a respeitar os mais velhos, a honrar, né? A ouvir palavras que edificam, porque senão você vai continuar repetindo fora de casa palavras que não edificam, e até palavrões. É em casa. Nós tivemos aqui, acho que 2 reuniões do Rodrigo só falando sobre o poder da palavra que não edifica. E o poder da palavra que edifica. Então, é em casa que vamos ensinar obediência, disciplina, misericórdia com os necessitados. O Glauco tem um trabalho lindíssimo. Nós temos com o asilo, mas ele tem outro que é
visitar os asilos, ouvir as histórias dos idosos, que às vezes estão lá esquecidos pelos familiares, escrever um livro com a história, vão lá fazer uma homenagem, entrega. Cara, isso é uma preocupação, é ensinar a misericórdia. E aí vai a filha, vão os filhos dos amigos. Isso é um exemplo de ensino de misericórdia com aqueles esquecidos, desprezados. Se não aprendemos, quando crianças, meus irmãos, essas coisas, respeito à autoridade, nós vamos aprender, vamos ter problemas futuros. E aí, vamos encher os consultórios de psicólogos, psiquiatras, etc. É em casa que nós aprendemos a habilidade de comunicação. Né? Eu dei o exemplo de manhã, duas criancinhas, o Léo já está nessa fase, estão lá brincando, aí uma pega, se embora que eles são gêmeos, não tem muito isso, mas é muito comum o menorzinho querer o brinquedo do maior, às vezes com uma diferença de 3, 4 anos. Não, eu quero, e o maior não quer emprestar, por quê? Sabe que vai quebrar, não é para a idade dele. E aí começa o quê? Uma gritaria. Como é que a mãe resolve? João, empresta para o Fernandinho esse brinquedo. Não vou emprestar, é meu. Aí a mãe fala assim, Fernandinho, não se preocupa não. Eu vou comprar um igual para você. Ela está ensinando o quê? Ela está ensinando socialismo. Está ensinando socialismo. Isso eu ouvi de uma senhora aí, lá da China, que estava ministrando sobre educação. Eu falei, caraca, é mesmo? Tem que ter tudo igual. Senão sofre. Então, é ali a hora, a oportunidade para ensinar a ser contente com o que você tem, não com o que é dos outros, a ter inveja do que é dos outros. É ali a oportunidade que nós perdemos. Enfim, é em casa que nós aprendemos a trabalhar em equipe. É muito comum com mães prendadas que cozinham, passam, têm boa saúde, que fazem tudo. Criança deixa o quarto todo desarrumado, ela vai lá, né? Ela arruma o quarto, deixa os brinquedos todos jogados, ela vai lá, arruma os brinquedos, ou manda a empregada arrumar o quarto, os brinquedos. Ou seja, o que essa mãe ela vai estar produzindo? Ela vai estar produzindo um preguiçoso, ela vai estar produzindo péssimos maridos, ela vai estar produzindo trabalhadores preguiçosos, indolentes. Né? Então, meus irmãos, a divisão de tarefas em casa não é uma questão de, porque eu não tenho empregada. Então, não, se você tiver 3, 4 empregadas, deixa elas vendo TV e bota seus filhos para ajudar em casa. Porque é uma oportunidade de ensino, de educação. Então, eu falei que minha esposa falou para mim evitar. Eu falei, não, eu vou tentar ser. Então, em casa é que nós aprendemos, por exemplo, a habilidade de administração. Nós temos uma escola que nós recomendamos a começar a dar mesada com 3, 4 anos. Comprar pirulito, tal, o seu dinheirinho. Chegar com 8, 10 anos, a mesada já deve dar para o lanche da escola. No meu caso, tinha que ser para passagem de ônibus, porque eu ia de bonde para a escola sozinho. Né? Para comprar roupa. Claro que no primeiro mês vai acontecer o quê? Na primeira semana ele vai torrar tudo. Aí tem um irmão lá da Bethel, né, que ele fez o quê? Fez o filho ir andando para a escola, uns 3, 4 quilômetros. Gastou tudo, não tinha meio de locomoção. Mas não levou, não. Ou senão, perder a hora, perder a van, vá a pé.
Então, meus irmãos, tem coisas que a gente precisa rever o nosso amor pelos filhos. Porque lá fora, o mundo não tem o mesmo amor de mãe e de pai, não. E aí, a gente sofre demais e não tem o que fazer, porque já passou a idade. Então, administrar a mesada vai ensinar ele a não cometer o erro daquele filho pródigo, que herdou uma grande fortuna e torrou tudo em alguns meses. Deus foi lá e deu milagrosamente, não permitiu ele comer comida lá da ração dos porcos. Aí ele se arrependeu, voltou para o pai, reconheceu o seu erro, e seu pai, então, o recebeu de braços abertos, como Deus espera que nós façamos. Então, qual o requisito de Deus para alguém governar essa igreja local aqui? Qual é o curso de teologia que a Bíblia manda o Vitor, que hoje é o governante, fazer? Vamos ver aqui. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Se Deus coloca como pré-requisito para um líder ocupar a função da sua igreja, como seria, então, não deveria ser o mesmo requisito para ser um prefeito, para ser um presidente, o dono de um negócio, um diretor de recursos humanos, um diretor de produção? Não deveria ser o mesmo requisito? Esse devia ser o currículo. Apresentar testemunhas que pudessem falar da sua vida junto, ou algum testemunho de vizinhos. Então, qual é a universidade de teologia que forma esse homem? É a família. As instituições acadêmicas podem nos treinar tecnicamente, mas corações, almas, visão é em casa. Bem? Problemas familiares não tratados, o que vai resultar? O que acontece com os rebeldes que estão na rua? A polícia pega, leva para o juiz e depois vai encher as instituições penais. Então, por que a unidade familiar é tão importante para a economia do país? Como é que uma economia é próspera num país? É quando o governo civil produz dinheiro, produz riqueza? Não, o governo civil não produz nada, só gasta. Quem produz riqueza são famílias. Então, é muito importante que, para uma economia ser saudável, nós ensinemos, por exemplo, a transferência de fortuna de uma geração para outra. Não gastemos tudo de uma forma egoísta. Que os filhos se virem, se danem. Não, isso não é o que a Bíblia ensina. E não é o que faz uma nação ser próspera. Segundo, a ética, na vida profissional, na vida empresarial ou em qualquer esfera de atuação, é em casa que nós já vimos que aprendemos. Ensinar, por exemplo, como é que se mede o desenvolvimento ou a economia de um país? Pela taxa de poupança. Taxa de poupança do governo, não, da população. O governo também deve ter um caixa, deve dar o exemplo também, ter um caixa, não viver endividado. Estados Unidos é uma potência, mas é algo como se fosse um castelo de cartas.
porque é o país com o maior endividamento possível, tanto do governo quanto das famílias. A hora que houver o crash, ninguém paga ninguém, porque não tem como pagar. Então, concluindo com Gênesis 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Agora, tem um segredo, tem uma chave, que está no versículo 19, que diz assim: pois eu o escolhi para que ordene. Então, o que significa ordenar? Significa exigir. De quem? Ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então, há inúmeras promessas de bênçãos sobre as nossas vidas. Entretanto, essas promessas estão atreladas a como nós administramos, educamos nossos filhos, e que vão resultar nas gerações futuras. Resultado, eu tinha preparado uma ministração mais curta, porque nós teríamos hoje 2 testemunhos, mas por isso nós não vamos ter. Então nós vamos ter hoje um tempo de confraternização maior, né, porque eu não vou ficar aqui enchendo linguiça de vocês, com vocês, entendeu? Nós vamos orar agora, e nós vamos pedir a Deus, né, colocar nossas vidas, que Ele nos dê revelação, entendimento, principalmente aos nossos filhos, que estão agora iniciando suas famílias, né, porque nós já agora só podemos ensinar outros, né? Nós, que eu digo, eu que já estou com 70 anos, só posso passar a minha experiência para outros. Mas tem toda uma juventude aqui presente que pode começar a meditar nisso, sobre isso. Eu sei que o que se ensina por fora é o contrário, mas realmente são caminhos do homem, não são os caminhos de Deus. Esse é um exemplo do caminho de Deus, né? Então, Senhor nosso Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti, e eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria a todos nós, Pai, principalmente aqueles que ainda vão formar suas famílias, que fiquem atentos às instruções da Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra foi criada, foi nos dada para que nós experimentássemos a felicidade, Senhor, a fartura, a vida em abundância. A vida em abundância está escondida atrás da obediência. A felicidade, nós sabemos que está escondida atrás da obediência aos Teus princípios e valores, ó Deus. Então eu te peço sobre essa igreja, sobre todos aqueles nossos irmãos que estão em casa, que não puderam chegar hoje, que o Senhor lhes dê esta sabedoria. É o que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.